é perceptível a diminuição da violência, porque o torcedor que sai de casa para ir num clássico estadual aqui em São Paulo, ele sai com a família dele e ele pode ir de carro com a camisa do time. Ele pode usar o transporte público com segurança, porque lá só irão ter torcedores do time mandante, daquele time, do time dele. Então ele vai com a mulher, ele vai com os filhos, ele leva a mãe e o pai. Então aquele torcedor, ele pode, a família pode utilizar o carro dele, o transporte público, todas as vias que ligam ao estádio estarão com torcedores só daquele time. Aí dizia-se antigamente, né? Mas aí a violência migrou para as estações de trem, de metrô. É verdade, isso aconteceu sim, a gente não pode enganar, enfim, e nem dizer que isso não aconteceu. Aconteceu sim, a polícia trabalhou muito em cima disso para que a gente pudesse diminuir muito esses episódios de violência, e aí aí isso acabou se transformando no quê? Nas emboscadas, que é aquele grupo de torcedores disfarçados que esperam os torcedores que estão voltando no transporte público, seja no terminal de ônibus, no terminal de trem ou de metrô, para atacar aquele determinado grupo de torcedores. Isso também a gente trabalhou bastante, fizemos identificação de muitos torcedores aqui, prisões, e aí isso passou a migrar para as rodovias. Torcedores que estão chegando, por exemplo, do estado de São Paulo no Rio de Janeiro, como a gente já falou, torcedores que cruzam o estado de São Paulo, como foi o caso agora da Máfia Azul, eles acabam sendo atacados por esse outro grupo de torcedores. Agora, atualmente, o que leva as forças de segurança a decidir de que a torcida única ela ainda é válida além da volta das famílias para os estádios, e que isso é notório, quando você faz duas torcidas, ela não é naquele formato que houve a Supercopa, de metade do estádio. Hoje, a carga do visitante ela é no máximo de 5%, 10% se os clubes que forem jogar fizerem um acordo entre eles. Então, hoje a carga é de 5%. Porém, você precisa aumentar o efetivo policial, você precisa fazer um trabalho de logística do transporte público para que você possa levar aquele torcedor visitante ao estádio, e com isso, com a ida do torcedor visitante ao estádio, com essa carga pequena, onde a gente sabe que grande parte do visitante seria ocupado por torcida organizada, aquela família que estava indo no jogo, ela deixa de ir por medo de encontrar aquele grupo de torcedores na rua, de encontrar aquele grupo de torcedores numa linha de trem, numa estação de ônibus. E aí, o que acontece? Apesar de você ter só a carga dos 5% dentro do estádio, que é permitido para o visitante, uma parte dos torcedores que não foram ao estádio, eles vão poder ficar na rua. E isso gera violência, principalmente onde a gente tem números aí, nessas regiões mais periféricas, onde esses grupos se encontram, ou na região central de São Paulo, onde eles acabam se encontrando, e aumenta o número de violência. Por quê? Ainda que o clássico seja de uma torcida, a gente faz a reunião prévia com as duas torcidas, para que aquela torcida visitante não abra a sede da sua torcida, para que os torcedores não se desloquem em grupo para assistir em telões na sede de torcida ou em bares, para justamente o torcedor do clube mandante poder utilizar o transporte público e as ruas e as avenidas de São Paulo com tranquilidade. Então, esse é um panorama geral do porquê que não se volta ainda com as duas torcidas.